O complexo termoelétrico Jorge Lacerda da Tractebel Energia S.A. está situado na cidade de Capivari de Baixo, em Santa Catarina. Ele é formado por 3 usinas geradoras, denominadas de UTLA, UTLB e UTLC. A manutenção de usinas termoelétricas depende de um grande número de pessoas que supervisionam operações e engenheiros que trabalham assegurando um bom funcionamento de um maquinário complexo de forma eficiente. Mesmo contando com o envolvimento de tantos profissionais, problemas naturalmente ocorrem. Para diminuir os obstáculos, engenheiros estudam detalhadamente o funcionamento de cada peça, visando soluções que melhorem sua performance e prolonguem sua vida útil, otimizando o serviço oferecido a seus consumidores. A usina Jorge Lacerda C, uma unidade termoelétrica a carvão, a maior da América do Sul, com capacidade instalada de 363 megawatts, o suficiente para atender a demanda de 12% do estado de Santa Catarina. O foco do trabalho se refere à turbina de vapor de baixa pressão da UTLC. O conjunto de turbinas da UTLC é composto por 3 turbinas axiais, sendo uma turbina de alta pressão, uma de média e uma simétrica de baixa pressão com 6 estágios de cada lado, e um gerador com potência ativa de 350 megawatts. Este gráfico representa o conjunto turbogerador e ilustra o circuito de vapor. As turbinas da UTLC são de ação e arranjadas em eixos colineares, sendo as turbinas de alta e média pressão com fluxos simples e opostos, e a de baixa pressão com duplo fluxo. Na medida que o vapor expande, seu volume específico aumenta e sua pressão diminui. Para permitir esta expansão do vapor e tornar a turbina mais eficiente, o comprimento das palhetas deve aumentar gradativamente de um estágio para outro. Em sua estrutura, as palhetas tornam susceptíveis a vibrações de baixa frequência com grandes amplitudes. A UTLC foi colocada em operação em 1997. Após 5 anos, houve uma fratura em uma das palhetas móveis do 5º estágio da turbina de baixa pressão. Essa palheta, quando rompeu, levou a unidade imediatamente ao bloqueio, por níveis excessivos de vibração. Após a abertura da máquina e a inspeção da causa da falha, nós diagnosticamos, com apoio de entidades especialistas, que a palheta rompeu por um fenômeno de corrosão-fadiga. Em função da complexidade desse projeto, se trata então de um problema de interação fluido-estrutura, no caso vapor e paletas móveis do 5º estágio. Então há necessidade da participação de pessoas de várias áreas dentro da engenharia, para fazer a simulação do escoamento do vapor e em seguida fazer a análise estrutural, para em seguida fazer a análise de fadiga. Participaram várias pessoas nesse projeto, pessoas com uma experiência nessas áreas, pesquisadores, professores e assim como também alunos de graduação. E esse projeto ele foi desenvolvido ao longo desses 2 últimos anos. Ele começou em 2008 e finalizou agora em junho de 2010. De perto, nota-se na palheta aspectos de falha do material por fadiga, como as linhas de praia, conhecidas como beach marks. Observa-se também a presença de pitchings de corrosão, formados por causa da condensação do vapor gerado a partir do 5º estágio. Foi realizado um estudo de fadiga de baixo ciclo utilizando o SAFE Diagram, sugerindo que a ressonância nas palhetas de um estágio ou esta fadiga poderá ocorrer, levando-as à fratura.
Isso quando o número do modo diametral coincidir com o número do harmônico da velocidade de operação da turbina. Neste estudo, foi possível verificar que nos modos 3D com frequências de 185,9 Hz e 186,2 Hz, o desvio de 3,3% e 3,4%, respectivamente, da frequência de 180 Hz, apresenta uma margem maior do que 3%, que é a recomendada para assegurar uma operação livre de ressonância. Diante das conclusões obtidas, decidiu-se pela continuidade do trabalho de estudo, identificando as tensões geradas pelos diversos carregamentos mecânicos. Para a análise de fadiga de alto ciclo das palhetas móveis do quinto estágio da UTLC, é necessário o cálculo das tensões que são geradas nas palhetas, né? E essas tensões são geradas em função da força centrífuga, né? Em função da rotação da turbina e também em função da flutuação de pressão de vapor incidente sobre as palhetas, né? Então, com a intensidade dessas tensões, é possível então fazer análise de fadiga de alto ciclo. A simulação numérica do escoamento do vapor nos estágios na turbina foi realizado no módulo CFX do software ANSYS, usando a técnica de Computational Fluid Dynamics, CFD. A flutuação de pressão que interessa para a análise da fadiga nas palhetas é obtida ao longo de 0,001 segundos. Nos resultados, o tempo de passagem de uma palheta móvel por uma palheta fixa no quinto estágio é de aproximadamente 0,0002 segundos. Os resultados mostram claramente que a queda de pressão do vapor, ocorrente nas palhetas fixas, é convertida em aumento de energia cinética do vapor. Em seguida, reduz esta energia cinética pela sua transformação em trabalho mecânico para rotacionar a turbina nas palhetas móveis. Portanto, a turbina de baixa pressão da UTLC é do tipo ação. Observa-se a queda de pressão nas palhetas fixas, mantendo-se constante na passagem pelas palhetas móveis do quarto estágio. O mesmo ocorre na passagem do vapor pelo quinto estágio. Entre as palhetas fixas e móveis ocorre o aumento e, em seguida, a redução da velocidade do vapor, tanto no quarto como no quinto estágio. Quando determinada a flutuação de pressão pelo cálculo do escoamento do vapor, passa-se à análise estrutural do quinto estágio. É preciso identificar o instante de tempo em que deve ser importada a distribuição de pressão no módulo CFX para o módulo de análise estrutural. Após a importação da distribuição de pressão no instante desejado e a inclusão do efeito da força centrífuga e da temperatura do vapor, é realizada a análise de tensões. A análise de fadiga de alto ciclo foi focada no ponto de nucleação da trinca. Em paralelo com a análise de fadiga de alto ciclo nas paletas móveis do quinto estágio, dentro desse projeto, o que foi feito foi a aquisição de um equipamento para medir deformações via telemetria, e foram feitos ensaios em laboratório, ensaio estático e ensaio dinâmico, de maneira que a gente pudesse ter conhecimentos, né, dessa nova técnica de aquisição de deformações para depois poderem ser aplicadas em estruturas rotativas, como no caso da turbina. Como resultado desse projeto desenvolvido com a universidade, a Tracti Bioenergia obteve um maior conhecimento dos fenômenos dinâmicos que ocorrem dentro do turbogerador da unidade 7. Tem um conhecimento hoje, né, das questões de fadiga de baixo ciclo, fadiga de alto ciclo, os fenômenos de escoamento, as flutuações de pressão que levam
a estados de fadiga no paletamento. E de posse desse aprendizado, dessa metodologia que a universidade desenvolveu para a Tractebel, foi aprimorado o projeto do rotor para a unidade 7. Em decorrência dessa falha ocorrida na palheta do 5º estágio da UTLC, então essa unidade ela precisou ficar parada por um bom tempo. Então, com um estudo desse tipo, dessa qualidade, a gente tem condições de fazer com que um problema desse tipo, né, que ele não venha mais ocorrer no futuro. Ao menos esse é o grande objetivo, não somente da Tractebel, como também o objetivo da universidade.